Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo André Monteiro e mais uma vez aqui conosco nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, meu amigo, um abraço para o Weber e os nossos ouvintes internautas. Votos muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Eber nos apoiando aqui na gravação. Amigos ouvintes, nós vamos iniciar hoje o item 29, o subtítulo ou subitem Possessos, do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E nesse item, Kardec ele traz duas passagens do Evangelho, uma de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 27, e o segundo do Evangelho de Mateus, capítulos 9, 32 a 34. Aliás, já no item 30, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 9, 32 a 34. Então, Kardec reproduz o Evangelho de Marcos. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente na sinagoga em um sábado, os instruía. E eles se admiravam da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. E aqui é ascendência moral, né? Olha que interessante, intelectual também. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que se lamentou, dizendo: Que há entre nós ti, Jesus de Nazaré? Que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade mesmo nos espíritos impuros e eles o obedecem. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 27. Após terem saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, a multidão foi tomada pela admiração e o povo dizia: Jamais se viu nada semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. Aqui é interessante, né, Alexandre, que mais uma vez uma cura em um sábado. Isso. Em que o espírito tenta, de alguma forma ali, num primeiro momento, cativar a atenção de Jesus. Vieste para nos perder, sem que sei quem tu és o Santo de Deus. Pergunta, né? Que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Você não sabe uma provocação que ele faz ali para Jesus. E Jesus expulsa, entre aspas, né, aquele espírito daquele corpo. E logo em seguida, ele também faz uma nova desobsessão, se podemos assim colocar. Sim. E o espírito, ele se afasta do corpo daquele médium que estava ali sendo obsediado. E ao final, os fariseus, uns admiravam, a maioria do povo ali se admirava, ele diz, a multidão, né, foi tomada pela admiração, e o povo dizia: Jamais se viu nada semelhante a Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É porque ele é o príncipe deles. E ele os expulsa por conta disso. Olha que questão, né? Que
contrassenso. Ao invés de encontrarem, reconhecerem em Jesus o dom divino, ele na verdade diz que ele era como se fosse o chefe daquela legião de obsessores. Importante destacarmos no item 29, mais uma vez, como você colocou, e não creio que isso seja por acaso. Novamente, num sábado, Jesus vai à sinagoga, deixando claro, fortalecendo de que o trabalho no bem, na ajuda ao semelhante, em tudo aquilo que é possível realizar de bom, não tem limite. E embora existisse ali uma compreensão de que o sábado deveria ser guardado por razões tais e quais, ele estava ali presente para instruir, não é isso? E trabalhar. No caso, curar. Neste caso, uma cura espiritual que a narrativa nos traz. Então, observe que o que me chama a atenção é que Jesus fala num tom enérgico. E ao que parece, na minha modesta interpretação, porque Jesus reconheceu um perfil naquela entidade. Observa que não foi um espírito que não sabia nem com quem estava falando. Sim. Se da multidão, da turba de encarnados, muita gente não sabia quem era Jesus e a sua importância, esse espírito, essa entidade colocou para ele, né? Demonstrou que conhecia Jesus. Que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem vós sois. Então Jesus percebeu que se tratava de um espírito trevoso, que estava ali de uma forma irônica, causando toda uma confusão e, naturalmente, atendendo às sintonias dadas por aqueles que tinham interesses outros, né? Os próprios fariseus se sintonizavam com certeza com entidades dessa natureza. E Jesus, Senhor dos Espíritos, num tom mais enérgico, ele simplesmente, por conta enérgico que estamos dizendo aqui, não de forma agressiva, uma forma contundente, firmeza. Categórica, firmeza. Mas por que ele tinha essa condição? Em função da sua autoridade moral. É um espírito puro. E isso é importante para nós espíritas, aprendizes ali do trabalho da desobsessão, compreendermos isso. Em outras correntes religiosas nós vemos, e não vai que nenhuma crítica, estamos apenas fazendo uma analogia, muito é bem ilustrada essa questão de você expulsar espíritos de uma determinada forma, né, ordenando. Aqui nós vemos no Evangelho que Jesus ele tinha essa autoridade. Sai dele. Vai embora. Te afasta. Num trabalho na casa espírita, nós temos que ter a sensibilidade de compreendermos que estamos ali trabalhando para Jesus, entretanto, buscando, acima de tudo, também a nossa evolução espiritual. Então, o trabalho do doutrinador ali, ele é muito mais de ouvir, de aconselhar, de se fazer também mostrar para o outro que se apresenta de uma forma agressiva, vingativa, de que ele também está ali, também no processo de aprendizagem, ele doutrinador de aprendizagem, assim como os médios, porque aí essa ascendência moral vai se dar justamente por essa questão da humildade. Estamos aprendendo junto, compreendemos. Não termos a ousadia de achar que vamos ter sempre condição de chegar para uma entidade e dizer assim, sai, te afasta, não persegue mais essa pessoa ou essa família. Jesus o fez circunstancialmente em função da autoridade que tinha, e aqui nós vemos que a narrativa sugeria isso. Ele estava no meio ali do ensinamento e simplesmente o obsidiado deu passagem, já era possesso na verdade, né? Então a entidade tinha muito mais autonomia ali no psiquismo do encarnado. Então simplesmente se manifestou, a pessoa não conseguia mais controlar o fenômeno. Interagiu. Jesus, o que tem aqui entre a gente? Dá para dizer aí a diferença que tem você e nós? Eu sei quem você é. E Jesus não permitiu, para justamente a sintonia do ambiente não se perder, o ensinamento não se perder. Mostrou autoridade. Aí isso chamou a atenção, né? Poxa, que doutrina é essa? Que poder que ele tem? E aí na segunda passagem, logo em seguida, traz um outro que Kardec mais adiante, nós vamos ver, Kardec sugere também o seguinte, de ponderarmos esse exemplo aqui do item 30, porque para aquela época, toda e qualquer manifestação que envolvia uma convulsão, alguma coisa, era manifestação demoníaca.
Sim. Ou seja, espiritual, né? Como se a pessoa tivesse... E aí ele faz um dom demoníaco, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, quando ele... Aqui a passagem, ele foi trazido um homem mudo, possesso do demônio. O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais viu algo semelhante. E os fariseus... Bom, nós temos que lançar uma teoria aí. Qual foi a teoria? Bom, se ele consegue expulsar demônio, é porque ele faz isso com a autoridade deles próprios. Ou seja, como se Jesus, em nome, né, dos espíritos trevosos, o expulsasse. Ou seja, induzindo as pessoas a terem a crença de que havia uma hierarquia na relação de Jesus com aquela categoria de espíritos. Então, se Jesus já chamava a atenção deles, causava incômodo, porque ensinava coisas boas e curava, eles acharam o suprassumo da criatividade, rotular Jesus agora como um preposto do inferno. Olha, ele só consegue fazer isso, o senhor Alexandre não consegue, o André não consegue, se ele faz, é porque ele tem permissão e autoridade deles para fazer. Mas aí nós vamos ver no desdobramento do estudo que, na verdade, como você pontuou muito bem, a lógica não é bem essa. Não é bem essa. Mas, amigos ouvintes, estamos fazendo o estudo da obra Gênesis no programa Luz na Penumbra, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E o subitem que nós estamos agora é os possessos. Fizemos aqui o estudo a leitura dos itens 29 e 30, em que aqui Kardec traz duas passagens do Evangelho de Marcos e de Mateus, narrando que Jesus fez aquele trabalho de desobsessão. O termo utilizado ainda era expulsão, né? Como se... Isso. Se fosse um demônio, primeiro, né? Caracterizando aquele espírito em estado de imperfeição como demônio, e aquele evento ali da desobsessão como se fosse uma expulsão. Mas é interessante aqui, Alexandre, quando a gente aborda a perspectiva sobre a análise dos trabalhos das obsessões que são feitos nas casas espíritas ou nas próprias nas igrejas, nos templos, nos demais templos religiosos. Cada um se utiliza de um nome, de uma característica e de uma forma de fazer essa prática, mas nada mais é do que o mesmo trabalho sendo feito de formas distintas, que esse trabalho de desobsessão, que hoje as pessoas já nos centros espíritas estão adotando como uma nova nomenclatura, como um atendimento fraterno espiritual, atendimento fraterno aos espíritos desencarnados. A gente vê aqui uma autoridade, Jesus tinha uma autoridade sobre todos nós, que conforme o Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem a Kardec que ele era o espírito mais perfeito que teve entre nós, aliás, era espírito puro, sinônimo de perfeição, né? Perfeição não, perfeito é um atributo de Deus, né? Mas a pureza, espírito puro, que denota ali uma evolução, atingiu o ápice ali da sua evolução moral, e ele tinha uma ascendência moral sobre todos nós, efetivamente encarnados e desencarnados. E ele se utiliza, na primeira passagem, ele narra, os evangelistas, Marcos narra como foi que ele fez, como ele expulsou, entre aspas, né, aquele espírito. Cala-te, sai desse homem. E o espírito saiu. Na segunda passagem, no Evangelho de Mateus, não há narrativa de como isso aconteceu. Apenas dizem que ele foi expulso. Mas nós vemos aqui, nos apegando aqui a essa primeira passagem, você vê que Jesus ele não é desrespeitoso com aquele espírito desencarnado. Ele pode não ter sido assim, amoroso, afável, mas ele não foi desrespeitoso. Demonstra para nós, da análise dessa passagem e do estudo, que nós há uma técnica a ser aplicada nesse trabalho de desobsessão, principalmente para os doutrinadores. A gente tem esse termo de doutrinador ali,
na mesa de desobsessão, mas os espíritos muitas vezes dizem que aqueles espíritos que estão chegando ali estão ali numa condição moral e na maioria das vezes similar à nossa. Certo. E quando a gente se coloca como doutrinador, é como se você tivesse uma ascendência moral ou intelectual sobre aquele espírito, e obviamente que ele está numa condição de inferioridade pelo nível de equilíbrio, de harmonia em que ele se encontra, e até de conhecimento da vida espiritual. Talvez nós estejamos mais adiantados porque já temos alguma noção da vida futura, da vida espiritual, que ele ainda não tenha. Há ainda um véu que obscurece a compreensão da existência em que ele se encontra. Mas é importante para nós, no trabalho de obsessão, termos essa ideia de que não somos superiores, obviamente, de tratarmos aquele espírito que está ali chegando com respeito, com educação, com cordialidade, mas também sendo firmes naquela hora, sendo impositivos e buscando sempre o equilíbrio entre sermos recebermos bem aquele companheiro que está chegando ali, mas não deixar de esclarecer e ao mesmo ponto, né, não deixar buscar aqui aquele meio termo que é complicado, que às vezes a gente excede um limite naquela orientação a ele. Como buscar, né, esse equilíbrio de nos colocarmos numa posição em que vamos receber aquele companheiro de uma forma condicionada ao momento que ele está, mas não deixando passar também a oportunidade do esclarecimento e da evangelização. E você mesmo falou, né, que ele foi com uma frase só. E quanto tempo nós vamos trabalhar na mesa de desobsessão o esclarecimento de um espírito, né? É porque não existe uma fórmula a ser seguida, partindo da premissa que tem que ser analisado caso a caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nesta passagem, presumo, a forma como Jesus se dirigiu está aqui muito ligada ao perfil do espírito, que demonstra conhecê-lo. Portanto, não demonstra ser uma pessoa que estava ali em sofrimento, alguém que estava... o encarnado já estava possesso, não é isso? Ou seja, a entidade, o espírito desencarnado já estava exercendo sobre o encarnado toda uma autonomia de ações. Então, Jesus percebeu ali o nível, talvez até a hierarquia daquele espírito que se manifestou. Então, na casa espírita, naturalmente, conforme o caso que cada um esteja atuando, a postura, o que você colocou, é que nós temos que observar, não estarmos vulneráveis aos excessos, não sermos desrespeitosos, sermos categóricos, firmes no momento que assim o exigir, mas sempre pautado no respeito, no esclarecimento, porque o trabalho é lei de auxílio. E lembrando que aquele que está com a palavra, né, o encarnado que está ali, sendo muitas vezes, né, na maioria das vezes, intuído, instruído espiritualmente pelo doutrinador, o trabalhador espiritual que está ali presidindo aquele trabalho, se nós deixarmos muitas das vezes esses excessos, essas nossas paixões tomarem conta da psicosfera, nós vamos ter uma dificuldade maior de estarmos em sintonia com os desencarnados que estão ali, para nos orientar, para dar a devida orientação. Então, na verdade, aqui Jesus, nós temos um exemplo, mas com certeza, em outras questões, em outros casos, como você mesmo colocou, Jesus certamente agiu de uma outra forma, orientando, talvez, aquele desencarnado que estava ali provocando aquele processo. Aqui, especificamente, me parece, por ser Jesus o amor em pessoa, ele estava lidando ali com um perfil, da mesma forma que ele dizia para o fariseu: hipócrita, por que me tentais? Por que querem nos fazer cair em contradição? De uma forma firme com essa entidade, que ao que parece devia ser ter o perfil dos espíritos obsessores, dos próprios
fariseus, ele exerceu a mesma postura. Mas na casa espírita, a cada situação, cada problemática vai ser tratada conforme não só o nível de apresentação, mas o nível da problemática. Mas esse bom senso, esse equilíbrio, como você colocou muito bem, ele tem que estar embasando o trabalho, para que nós possamos estar em perfeita sintonia com os espíritos encarnados que estão ali com o maior conhecimento da questão, que levaram aquele processo para os encarnados serem instrumentos de trabalhar. Então, é sempre interessante ouvir, conhecer a técnica do trabalho. Técnica que nós nos referimos, para não parecer contradição, por exemplo, André Luiz tem um livro, né, voltado para essa questão da desobsessão. Sim. As recomendações para que o médium se apresente como instrumento em condições mais favoráveis, ou se preferirmos, menos desfavoráveis para aquele tipo de trabalho, que tem a sua peculiaridade. Então, quando nós fizemos a observação, não foi dizendo que existe a necessidade de um comportamento padrão, mas estarmos vigilantes para que, ao lermos uma passagem como essa, não interpretarmos que esta é a única forma. O padrão seria o acolhimento, né? Exatamente. O acolhimento. Agora, Agora, uma receita de bolo realmente não existe. Exatamente. Então, é importante termos essa leitura, que a prática, o estudo, vai nos forjar. Nós saberemos, até por intuição, né, como agir em determinados momentos, conforme a categoria de espíritos que vamos lidar. Nós temos lá, né, Allan Kardec nos traz ali a categoria dos espíritos. Então nós vamos ter desde o sofredor, daquele do embusteiro, do que está brincando, ou às vezes de uma entidade trevosa, bem poderosa, que vai exigir da equipe, não só daquele que está fazendo o papel de, abre aspas, você colocou doutrinador, mas de toda a equipe que está na mesa, muito equilíbrio, conhecimento doutrinário, para lidar da melhor forma. Porque eles, com certeza, também, não todos, mas muitas das vezes, os próprios obsessores, eles têm, estudam, às vezes, muito mais do que o encarnado que está ali se lançando aquele trabalho. Essa altura do nosso estudo, nós vamos dialogar muito, né, com algumas obras, Livro dos Médiuns, Diálogo com as Sombras, Tormentos da Obsessão também, livros interessantes, né, Diálogo com as Sombras do Hermínio Miranda, Manuel Filomeno de Miranda também, esse livro que você citou, Desobsessão, o próprio livro Libertação também, de André Luiz, porque nós vamos ter que fazer essa correlação e também trabalhar um pouco aqui a questão técnica do trabalho de desobsessão, né? A questão técnica, conforme o Alexandre frisou, que não existe uma receita de bolo, mas o preparo que o médium deve ter, algumas coisas a gente não deve prescindir, né? O preparo, já tem médium que já nasce com aquela capacidade pronta, sim, existem as exceções, mas, via de regra, existe um preparo que a gente deve se submeter para que a gente possa fazer esse trabalho com garantia, não é isso, Alexandre? Isso, e desmistificar também alguns pontos, sim, né? Nas análises tem muitas arestas que muitas das vezes hoje são compreendidas como sendo algo real, que na verdade é muito mais cultural, né? E isso nós vamos ter oportunidade. E aí, concluindo, André, porque nessa passagem aqui da obra que nós estamos lendo, Kardec traz a passagem, mas entendo que seja um desafio nosso esmiuçá-la, né? Trazer o texto das Escrituras para o nosso contexto espírita. Para o nosso dia a dia, o trabalho mediúnico, né? Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final aí de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Com muita alegria me despeço. Votos, muita paz para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, estamos na segunda parte, agora iniciando o capítulo 3, no qual nosso querido Allan Kardec nos apresenta os espíritos em condições medianas. Ele inaugura este capítulo com o espírito Joseph Bré, cujo depoimento e conversa à mesa mediúnica com a neta nós já começamos. Foi quando, 22 anos depois da sua desencarnação, em 1840, portanto em 1862, a neta evocou Joseph Bré à mesa mediúnica, naturalmente, e ele disse que, nessa comunicação, ele disse que sofre não segundo o entendimento que nós temos aqui no mundo material. Ele disse: o seu sofrimento é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Então, nós falamos já sobre essa coisa fundamental. Os nossos mentores sempre dizem isso para nós, são incansáveis em nos orientar, para nós estarmos atentos e fazermos coisas produtivas durante a nossa encarnação, ou seja, aproveitando de modo útil para a nossa evolução espiritual aqui durante a nossa encarnação, porque tudo tem consequências e nós sabemos que nós vamos descobrir lá no plano espiritual que o arrependimento vai ser o nosso companheiro e que nós deixamos coisas por completar, por fazer, em função de não termos aproveitado o nosso tempo na encarnação. Então, ele faz essa resposta porque ele diz exatamente isso, que não aproveitou adequadamente o tempo aqui na Terra. Então, ele disse que a neta perguntou a ele à mesa mediúnica: como assim? Não vivestes sempre honestamente? Ele disse: sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença, diz ele, orientando a neta à mesa mediúnica. Aí ele diz: aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita, ou seja, aquele que finge que cumpre as leis, mas por baixo do pano não cumpre, e assim por diante. Aquele que maltrata a honra dos outros, a maledicência faz com que a honra do outro seja atingida, às vezes é até o próprio emprego, a felicidade, enfim. O hipócrita fica se fazendo assim de inocente, embora ele capitule nessas ações nefastas. Então, nós vemos aqui essa questão, que é uma escala de valores que está em jogo, quando o juízo, a percepção e a concepção dos homens vai se alterando de acordo com o progresso moral de cada um, e é assim que funciona a justiça através dos tempos, porque os homens vão se aperfeiçoando e, portanto, vão aperfeiçoando também os diplomas legais, etc. Então, na verdade, o que satisfaz aos homens não satisfaz a Deus de um modo geral. Às vezes até essas posições se opõem, se antagonizam. Então, o nosso
Joseph Bré disse isso, e ele falou ainda sobre o culpado hipócrita. Nós já começamos a falar sobre a hipocrisia, que é na verdade, é um defeito grave em que a pessoa é falsa. Por fora é bela viola, como nós dizemos, mas no íntimo ela está escondendo aquilo que ela é, aquilo que ela deseja, aquilo que ela faz ou fez, e quer sempre dar a impressão de que não fez aquilo, não disse aquilo, etc. Então, aqui, quando o Joseph Bré fala sobre respeito às leis, ele fala sobre dar a César o que é de César. No mundo, no fundo, é isso que ele está dizendo. No mundo, nós devemos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em o Evangelho de Jesus. Então, não prejudicar o próximo ostensivamente, na verdade, existem aqui sutilezas, imponderabilidades, coisas que a gente não pode mesmo pesar, avaliar. Por exemplo, retirar por meios e procedimentos e estratégias escusos a felicidade, a honra do próximo, embora isto fique oculto ao Código Penal dos homens, da sociedade, mas não perante a lei de Deus. Essa é a profundidade da mensagem de Joseph Bré aqui à sua neta. Mas nós podemos aqui levantar uma outra questão. E se bastasse respeitar as leis dos homens? Por exemplo, a justiça, consequentemente, as leis, isso tudo vai se alterando à medida que o homem espírito vai se transformando, vai evoluindo. Nós falamos a esse respeito há pouquinho tempo. E posto que há um código de lei divina, nós já estudamos isso na primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Portanto, posto que há um código da lei divina, esta sim, imutável, perfeita e eterna. A justiça dos homens, de acordo com a nossa evolução, como nós vamos alterando para melhor a nossa escala de valores, para valores superiores do espírito, nós vamos alterando aos poucos o nosso código de justiça na Terra. Mas a lei de Deus já foi criada perfeita. E ela não muda, ela é imutável. E, portanto, ela é perfeita como o próprio Deus. Está lá no início do Livro dos Espíritos. Então, há duas instâncias: de respeito às leis ou de transgressão às leis. Leis humanas ou leis divinas. Muitas vezes, e foi o caso de Joseph Bré, o homem, a criatura, respeita as leis humanas, sem saber que está contraditando ou está se contrapondo às leis divinas. Nós espíritas não temos esse problema porque nós conhecemos perfeitamente quais são as leis divinas ou o que é e como é a lei divina, que nós, para efeito didático, para nossa melhor compreensão, nós vamos subdividindo, como, aliás, está aqui em O Livro dos Espíritos, em que nós temos na terceira parte a lei de justiça, de amor e caridade, a lei de sobrevivência, a lei de liberdade, enfim, a lei de adoração, e vamos assim. Também está subdividida lá no Antigo Testamento. Mas então nós temos essas duas instâncias, transgressão às leis humanas e divinas. Nós também, às vezes, transgredimos, inclusive, as leis humanas, que dirá, então, as divinas. Então, Joseph Bré proclama: não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. E é exatamente isso que nós acabamos de pensar, não é? E de considerar. Então, segue aqui o nosso Joseph Bré.
Aos olhos de Deus, será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo. Repetimos, o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. E finaliza essa reflexão o espírito Joseph Bré à mesa mediúnica conversando com sua neta. Ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo, que nós agora, há pouco, já mencionamos como uma lei. Assim, diz Joseph Bré, assim o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes. Aqui é a disciplina no uso da palavra. Deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores. Aqui mais um exemplo do conceito de hipocrisia. Como um veneno se esconde sob as flores. Muitas vezes, o nosso veneno de desejar o mal, de falar mal do outro, está oculto sobre as flores superficiais das nossas palavras falsas, as nossas palavras doces. Então, ele diz, assim o homem honesto perante Deus deve evitar, cuidadoso, as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem, deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Esta é uma orientação primorosa para nós que estamos estudando este livro importante que contém a teologia espírita e esses valores morais do Evangelho que estão aqui inscritos no nosso viver, nas opções que nós fazemos, e por isso nós estamos aqui estudando esse livro importante. Neste tempo que temos agora, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando agora já o capítulo 3º desta obra, dos Espíritos em Condições Medianas, e estamos estudando Joseph Bré, como nós acabamos de ver. Então, é perdoar do fundo da alma os nossos esforços e, na verdade, também sem ostentação. É o que faz Deus através de sua lei para conosco. Então, Joseph Bré traça, através dessa comunicação mediúnica à neta, o perfil do honesto perante Deus. Na verdade, nós temos aqui muitos vislumbres, muitas facetas do homem de bem. Nós encontramos o homem de bem tanto em o Livro dos Espíritos como em o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, muitas vezes, vemos que lá, nesses dois livros, nessas duas obras, que estão presentes também aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, claro, diretamente e também indiretamente, nós vemos que esses valores
evidentemente estão aqui na teologia espírita, que está contida nesta obra. Então, nós vemos que o perfil do homem de bem está aí com o perfil do homem honesto também incorporado. Porque o perfil do homem honesto perante Deus tem que ser honesto para com a sua própria consciência, para com o outro, para com a natureza, evidentemente para com o Senhor da vida, para com nosso Pai Celestial. E, portanto, consagrar a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes, ou de nossos semelhantes. Então, neste particular, nós vemos que há um zelo sem limites, como o próprio Joseph Bré aqui nos dirigiu esse valor. E quando ele diz ser ativo na vida, ele está, e aqui estamos nos desdobramentos, ele está falando no cumprimento dos deveres materiais, portanto, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, que é uma coisa da nossa vida material que forja o nosso caráter, que nos ajuda a dar uso ótimo ao nosso tempo. E também ser ativo na vida nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas. Muito importante aqui essa lembrança de Joseph Bré para nós, e também ser ativo na vida na prática exata do amor de Deus e do próximo. Portanto, nós sabemos, isso está desde o Antigo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joseph Bré, então, continua e ele nos fala sobre o uso da palavra. A palavra, nós podemos ter aqui uma ideia de que a palavra é uma coisa que voa. Aliás, a sabedoria popular diz, as palavras voam, só que a palavra é material. Ela usa da energia e, portanto, ela fica gravada, não só no éter, na esfera e na psicosfera do ambiente, mas ela também fica gravada na nossa intimidade, no nosso psiquismo. Portanto, o uso da palavra com muita consciência, muito cuidado, na maledicência, na mentira, na bajulação, na hipocrisia, no orgulho, na inveja, na ambição. Por isso, nós precisamos desenvolver de uma forma consciente a paciência e a benevolência para com aqueles que nos agridam, que nos ofendam. E, evidentemente, ser ativo na vida, perdoando do fundo da alma todos os esforços das outras criaturas, a ostentação dos nossos outros irmãos, desde que nós estejamos muito atentos para nós não ostentarmos também. Praticar de forma precisa, concisa e grandiosa do amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Então, nós temos aqui diante de nós não só essas exortações para a nossa evolução espiritual, mas nós temos também a autoavaliação do espírito Joseph Bré. Nós sabemos que a autoavaliação é um momento fundamental para o nosso progresso, para o nosso autoaperfeiçoamento, para o nosso autoconhecimento, como nos ensinou Sócrates e como está posto por Santo Agostinho na resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Então, ele diz, eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade,
que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Essa a orientação final de Joseph Pré à mesa mediúnica, à sua neta. E, na verdade, nós vemos aqui as faltas que decorrem do esquecimento de Deus. Esquecer de Deus já é uma falta. Consequentemente, o apelo a coisas morais. Por isso, as coisas materiais. Na verdade, em vez das coisas morais, nós esquecendo a Deus, acabamos nos apegando às coisas materiais. Então, ele confessa sem curar, e isso já é uma virtude. E ele diz que faltou aos deveres perante Deus, mas que não foi suficientemente ativo. Disso que nós falamos no cumprimento dos deveres, nas boas ações, na prática do amor e da caridade, no uso da palavra, contra o orgulho, a inveja, a ambição, desenvolvendo paciência, benevolência, perdão, a prática de forma concisa, precisa e grandiosa do amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o que o homem e suas leis não veem, isso não significa que não exista, na verdade, essa falta. O indivíduo, então, continua capitulando perante a lei de Deus, ainda que ele não esteja capitulando no Código dos Homens. Por isso, nós temos lá na resposta à pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a consciência? Resposta: no psiquismo, na consciência. Então, compreendendo tudo isso, ele declara que sofreu e revela fé de que ele diz: hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade. Exorta todos que têm sentimento de culpa, consciência pesada, onerada, a repararem suas faltas com boas obras. E nós aqui poderemos dizer, trocar a dor pelo trabalho, porque a confiança em Deus, cujos olhos paternais calcularão as nossas provações, estão aqui nos vigiando no sentido amoroso do termo, para nós não cairmos em novos erros. Leon Denis também abordou o tema da honestidade em depois da morte. É um tema que está no espectro das reflexões da filosofia e também aborda a honestidade perante o mundo e perante as leis divinas. Nem sempre umas estão de acordo com as outras. Esta a grande lição sobre hipocrisia, sobre autoconhecimento, sobre seguir as leis de Deus, acima de seguir as leis dos homens, que também precisamos respeitar. Mas acima das leis dos homens, temos que respeitar as leis de Deus. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.